Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Eu quero agradecer a vocês por terem engajado no primeiro vídeo que lançou aqui esse quadro Vem Comigo Assistir, que foi com a Branca de Neve e os Sete Anões. Foi o vídeo que eu voltei pro canal, então eu fiz com muito carinho e eu gostei muito de receber o feedback positivo de vocês e por causa disso hoje eu convido vocês a assistirem junto comigo. Vem comigo assistir Atlantis, o Reino Perdido. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like para você não esquecer no final. Se você já é de casa, fique à vontade, já estourou a pipoquinha ou já fez o cafezinho, então vamos assistir comigo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Se você é fã de animação e tudo que envolve esse mundo. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos assistir comigo? Lançado em 2001, Atlantis, o Reino Perdido é um fiel retrato do momento que a Disney estava passando, que hoje é conhecido como a Era das Experimentações. E Atlantis é um filme lindo, extremamente bem feito, com personagens cativantes, porém não foi muito bem aceito pelo público na época. A Disney estava passando por um momento difícil e com o tempo ele foi se perdendo, ele foi sendo esquecido. Na verdade, quase todos os filmes da Era das Experimentações sofreram desse mal. O único que escapou mesmo desse momento e que se tornou um grande sucesso, um grande clássico da Disney foi Lilo e Stitch. Mas fora isso, poucos são lembrados. E Atlantis ficou aí nesse rol injusto que o público colocou. No entanto, a história, que tem como seu primeiro objetivo explorar o mito de Atlântida, é uma pérola da Disney. E hoje eu e você aqui juntos vamos honrar esse clássico moderno. O filme já começa com o suposto fim da civilização de Atlântida, mas essa história não começou a existir nessa animação. Ele é um mito criado por Platão, que contava sobre uma civilização que era muito moderna para sua época e que tinha uma tecnologia bem avançada para o momento em que ela existia. Mas apesar de ela ser bem avançada, teve uma queda moral e por causa disso o mito conta que os deuses castigaram a Atlântida, destruindo ela pelas águas. E a história da animação não fala que teve queda moral, mas mais pra frente é falado que parece que os deuses tinham inveja de Atlântida, de tão perfeita que ela era, tão maravilhosa que ela era, e por isso a destruíram. E existem, de fato, diversos documentários que tentam provar que Atlântida existiu. Teoricamente, ela é localizada no Oceano Atlântico, no Estreito de Gibraltar, mas não há nada que comprove ali certinho de que ela existiu. Ninguém conseguiu provar de fato que ela existiu, muito menos que ela foi engolida pelo mar. Mas o filme admite o mito como verdade, então ele já começa a sua história com a destruição dessa civilização. No entanto, traz mais misticidade à história original, que além da cidade ser atacada pela água, né, e deixar de existir, a sua rainha é abduzida de forma mágica antes da destruição acontecer. E não só isso, parte da população consegue se abrigar debaixo de um campo energético. Isso aí não tá no mito de Platão, mas está na história da Disney. Então, parte da população conseguiu não ser atacada pela água. Então, Atlântida não se extinguiu de fato. A Disney trouxe fantasia para o mito. E acabando essa cena, a gente avança alguns séculos, mais especificamente para o ano de 1914, nos Estados Unidos. E conhecemos o herói dessa história, Milo. Milo é cartógrafo e linguista. E ele acredita piamente que esse reino existe. E quem ensinou isso para ele foi o seu avô. Quem ensinou ele a sonhar com esse mito como realidade foi o seu avô. O seu avô, ele era um aventureiro que também passou a vida tentando provar que Atlântida existia. Então Milo dedica sua vida para estudar todas as pistas possíveis deixada pela humanidade através dos séculos para descobrir esse reino perdido. Tá aí o nome do filme. A proposta de Milo é ir até Atlântida numa exploração, conhecer a cidade e conseguir resgatar uma suposta energia que existe nela e trazer isso à superfície.
Mas essa proposta é rejeitada. Na verdade, ela não é nem ouvida pela administração do museu que Milo trabalha. Ele ali é desacreditado. Ninguém não quer nem ouvir sobre o mito de Atlântida. Milo então dá um ultimato para os chefões do museu e fala: ó, se vocês não quiserem investir nessa minha exploração, eu peço demissão. E eles aceitam a demissão dele. Então ele volta para casa arrasado e desempregado. Toda a sua pesquisa, toda a sua esperança foi negada. E o trabalho jogado no lixo não foi só o da sua vida, foi o trabalho da vida do seu avô também. Mas chegando em casa, ele se depara com uma mulher misteriosa que invadiu ali, chamada Helga Sinclair. E ali a gente tem uma visão bem anos 2000 de uma mulher sensual. Gente, chega a ser caricata. A mulher é extremamente, desnecessariamente sensual. E até a música que toca quando ela fala tem essa conotação, sabe? Traz esse clima. Uma animação infantil, porém esse detalhe salta aos nossos olhos. Mas nada que tenha me traumatizado quando criança. É que agora, como adulto e com o politicamente correto muito, né, incentivado a nós, a gente acaba vendo esse tipo de coisa mais facilmente. E a Helga chega lá porque ela quer conversar com o Milo sobre uma proposta que o empregador dela tem. Então ele vai com ela até a casa deste homem misterioso chamado Sr. Whitmore. Chegando lá, ele é na verdade um homem bem exótico, bem excêntrico, e ele se apresenta como um amigo do avô do Milo. E lá ele dá um embrulho que o seu avô pediu para o Sr. Whitmore entregar a Milo quando fosse o momento certo. E quando Milo abre, o presente é o Diário do Pastor. E esse Diário do Pastor é um item muito, muito, muito importante para Milo, porque ele é um texto que aponta para a exata localização de Atlântida. E Milo, quando ele estava querendo conversar com os homens do museu, era para isso, para uma exploração que pudesse chegar até a descoberta desse Diário do Pastor. E ali teria o mapa para levá-los até Atlântida. E o avô de Milo, depois de já ter partido, presenteou seu neto com esse presente maravilhoso. E o Sr. Whitmore, ele se mostra disposto a ajudar Milo na descoberta de Atlântida. O Sr. Whitmore, como eu disse, ele é um homem bem excêntrico. Então já meio que eu deixei aqui a pista de que ele era um homem muito rico. E ele mostra para Milo o seu submarino de ponta, totalmente equipado e preparado para essa exploração. E qual é a história por trás dessa motivação do Sr. Whitmore? Durante anos, o avô de Milo, o Sr. Thatcher, ele perturbou a cabeça do Sr. Whitmore para patrocinar essa exploração, mas ele não acreditava que isso seria verdade. Então eles fizeram uma aposta. Quando eles já eram senhores, quando eles já eram velhos e aposentados, o Sr. Thatcher apostou que se ele achasse o Diário do Pastor, o Sr. Whitmore iria patrocinar essa viagem em busca de Atlântida. E além disso, como eles eram uns senhores bem esquisitos, eles apostaram também que se o Sr. Thatcher encontrasse esse diário, ele também daria um beijo nele. Ali a gente tem a cena da foto deles dois se beijando. Se beijando não, eles cuspindo um para um lado, outro para o outro, porque o beijo já tinha acontecido. E o Whitmore, que já está no final da sua vida, quer morrer em paz. Ele vai lá e cumpre a sua promessa com o Milo, né? Com o avô através do Milo, já que o Sr. Thatcher acabou falecendo pouco tempo depois de ele ter descoberto o Diário do Pastor. O Sr. Whitmore só conseguiu cumprir uma parte do acordo. Então agora ele estava disposto a pagar essa dívida ali antes de morrer. E ele já havia conseguido toda uma equipe para fazer essa expedição. Só faltava um especialista em idiomas. A gente presencia a alegria do Milo de ver o seu sonho prestes a se realizar. E um detalhezinho que eu peguei no momento em que o Sr. Whitmore está se despedindo da expedição. O Sr. Whitmore, ele dá tchau, né, desejando boa sorte, boa viagem, boa expedição. Mas ele deixa uma mão para trás com os dedos cruzados. O Sr. Whitmore pode parecer nesse momento um vilão, mas
No decorrer da história, ele não se mostra um vilão, pelo contrário. Ele, de fato, estava sendo sincero em tudo que ele falou com o Milo. Mas minha interpretação, né, de ele ter cruzado os dedos é porque a Disney estava dando pistas pra gente de que não era bem assim que as coisas iam acontecer. É como se ela deixasse um sinal de que vai haver uma reviravolta. Milo já no submarino, então, conhece toda a equipe. Especialistas de tudo. Especialista em explosões, escavação, maquinário, táticas de guerra, né? E esses personagens são muito marcantes. Eu tenho a memória muito forte deles na minha infância, de eu ver a estética deles, e isso fica muito marcado. Na época eu não entendia que a Disney estava passando por transformações e estava tentando se redescobrir, e por isso ela estava fazendo personagens tão diferentes. Mas eu lembro que aquilo teve um impacto mesmo em mim, não só a história, mas o perfil dos personagens, o desenho dos personagens. Realmente é uma animação muito marcante, ela é bem diferente. Visualmente falando, é bem diferente. E agora, depois de adulta, que eu fui reassistir, eu já reassisti adulta, mas neste momento, né, que eu fui assistir para trazer aqui para o canal, eu percebi nesses detalhes em como a animação é magnética nesse sentido, né, no sentido visual. Lindo, lindo, lindo. E a apresentação desses personagens eu achei interessante, que é bem no estilo Os Sete Anões, sabe? Ele, com 5 segundinhos com cada personagem, você já sabe quem ele é, no que ele é especialista, qual é o perfil dele, a personalidade dele. É como quando a gente conhece os Sete Anões, sabe? Só de olhar você já sabe que o Dengoso é Dengoso, que o Atim é Atim, sabe? A gente já percebe. Esses personagens aqui não tem o nome que dá a dica da sua característica, né? Mas a gente saca, a gente percebe de primeira ali, poucos segundinhos, a gente já entende meio que tudo desses personagens. Um pouco mais pra frente, eles vão se abrir um pouco mais, mas de cara a gente já meio que entende qual é a deles. E Milo explica ali pra eles, dá uma pequena aula sobre o mito do Leviatã, que é uma serpente marinha, inimiga dos navegadores. E a aula é interrompida por um barulho esquisito. E eles tentam se atentar, pensam ali que podem ser escombros fazendo barulho, já que eles se encontram num lugar onde há muitos navios de vários séculos diferentes. Eles pensam também que podem ser baleia, o barulho é muito forte para ser baleia, então eles ficam assim meio ressabiados, fica um clima de tensão no ar. Mas então fica aquele mar escuro, silencioso. E sim, adivinha quem aparece? O próprio Leviatã. E o Leviatã então bate no submarino e começa puras cenas de ação. Como eu disse, esse filme é um retrato, né? Se você quer entender o que foi a Era das Experimentações, você vai aqui no meu canal, no link que tá na descrição, que eu fiz um vídeo especificamente explicando para vocês o que foi a Era das Experimentações. E se você quiser entender de forma prática, né, um exemplo prático, é Atlantis, o Reino Perdido. Ela estava tentando genuinamente experimentar, se aventurar, trazer personagens diferentes. E tudo nesse filme respira isso, sabe? O novo, o inesperado. Não tem nada a ver com a Disney icônica que a gente conhece, com tudo que fez ela ser tão grande, mas mesmo assim é tão bom. A água então começa a invadir o submarino e Milo percebe que o Leviatã não é um animal, mas sim uma máquina que está atacando a tripulação. E os navegadores tentam se organizar, mas a gente percebe que eles percebem, né, que é perda total e eles têm que abandonar o submarino em pequenos submarinos que o próprio submarino tinha. Eu sei que a palavra submarino aqui se repetiu várias vezes numa frase só, mas vocês entenderam. Eles, a princípio, tentam enviar torpedos para atacar a fera, mas não tem chance, eles não têm a menor chance. Então eles conseguem evadir, muitos conseguem fugir, mas alguns acabam, né, infelizmente. E dentre os que conseguem se salvar, é claro, estão os personagens principais da história. E depois disso, mais e mais aventuras se aparecem, em formato de clipe mesmo, uma coisa mais rápida assim, mas para a gente entender que aquela expedição demorou, né, para conseguir se encontrar o que queria, e Milo que guia todo mundo.
através do diário do pastor, que serve como mapa e só ele consegue desvendar. E Milo acaba sendo excluído pelo grupo, sabe? Ele come separado de todo mundo, ele fica mais quieto, parece que ninguém ali tá muito satisfeito com a presença dele, muito feliz com como tá andando a expedição, mas ele não desiste, afinal de contas é o sonho dele que tá em jogo, né? E a gente percebe em alguns frames que algumas sombras estão seguindo essa equipe. E depois a gente descobre que essas sombras são os moradores de Atlântida. Mas com o tempo, a equipe aceita Milo e tenta se aproximar dele. Então eles ali começam a travar uma conversa, cada um fala da sua origem, e é nesse momento que a gente conhece melhor esses personagens ali, estilo Os Sete Anões, né? O sonho de cada um, por que cada um tá ali, todos falam de forma aberta que eles estão ali por causa do dinheiro, porque eles querem realizar um sonho, e cada um fala do sonho que quer ter, das suas origens, do que faz eles serem, e no final das contas só o Milo que tá ali mesmo para realizar o sonho. A própria expedição já é o sonho. As outras pessoas não. As outras pessoas pensam na expedição como um meio para alcançar seus sonhos. E aqui a gente meio que tem certeza de que todos eles são pessoas boas, são pessoas dignas. Mas lembra daquele dedo cruzado do Sr. Whitmore? Então se atente a isso. Mas nessa noite um acidente acontece. Parece que o próprio lugar, a natureza daquele lugar, está querendo expulsar a equipe dali. E nesse acidente, Milo acaba se separando das pessoas temporariamente. Ele acaba se machucando e fica um pouquinho mais isolado. E neste momento, os moradores de Atlântida aparecem para Milo, Kida especificamente, que é a personagem extremamente importante, a princesa de Atlântida. E ela possui um cristal. Na verdade, todos os moradores de Atlântida têm um cristal. Guardem essa informação. Com esse cristal, ela consegue curar a ferida do Milo ali rapidamente, sem falar com ele, e depois foge. Mas Milo vai atrás dela e a equipe vê Milo, então vai atrás de Milo, e nessa correria eles acabam chegando onde parece ser a entrada de Atlântida. Sim, é óbvio que ela existe nessa animação. E neste momento parece que tá todo mundo feliz, Kida inclusive, o que é estranho, porque a gente achar o quê? Não, os moradores de Atlântida não estão muito satisfeitos com essa galera nova aí que tá querendo entrar. Mas Kida não, e a gente vai entender o porquê ela quer ser receptiva com esse povo. E a Kida então leva o Milo e o comandante, que é o homem responsável ali por toda a equipe, por toda a expedição, até o líder de Atlântida, seu pai. E aí mais uma pista é deixada pra gente, agora uma pista mais clara. Quando eles estão indo, a tenente, que é a Helga, vira pro comandante e fala assim, parece que a gente vai ter uns obstáculos aqui, porque não esperávamos encontrar ninguém em Atlântida e tem toda uma população aqui, né? E o comandante fala assim, nada vai mudar. Com aquele climão, sabe? Aquela carona de malvado. A gente já pensei, qual é o plano então? E o chefe se apresenta, conhece eles, fala que não quer nenhum explorador ali, manda eles irem embora naquele momento. Milo tenta obedecer, mas o comandante, que tem um objetivo ali que a gente tá meio perdido, sabe? Ele conversa com o líder e pede para ficar por 24 horas, para eles poderem descansar, e também porque parte da equipe ficou em Atlântida e outra parte voltou para pegar suprimentos, pegar agora o transporte necessário para eles voltarem para a terra deles. E o líder aceita essa conversa aí. Depois, Kida e seu pai ficam sozinhos. E aí essa conversa é bem esclarecedora para o espectador. A gente entende o porquê a Kida tá receptiva aos exploradores e porque o líder não. Ela diz que Atlântida está em ruínas, que antes era um reino próspero, agora está à beira do caos. E ela vê os exploradores como uma possível solução. Acredita que eles podem ajudá-los, mas o seu pai segue inflexível. Aquele embate entre o velho e o novo. O mais velho quer o que está, quer manter o que está, e o novo quer trazer novas soluções, novas formas de ver as coisas. Ela tem receio, e com toda a razão, de que a sua população seja de fato extinta. A equipe, percebendo que a princesa é mais receptiva a eles, convoca Milo para conversar com ela e tentar convencer, tentar entender ali
tentar convencer de ficar um pouquinho mais. Então Milo vai lá, né, não tem o que fazer, ele vai lá e aceita. E Kida se mostra totalmente aberta para se relacionar com ele. Trava com ele uma conversa tranquila em que cada um ali pergunta alguma coisa sobre o outro povo. E ele acaba mostrando para ela o diário do pastor. E ela fica hipnotizada. Parece que é exatamente aquilo que ela queria. Mas tem um probleminha. Ela não consegue ler. E ele fica meio assim, estranhando aquela situação. Uai, a princesa não consegue ler. E ela fala pra ele que não só ela, ninguém mais sabe ler, porque essa cultura, ela acabou quando a Atlântida foi submersa. E ela fala do momento em que a cidade foi submersa, conta a história da sua mãe, e Milo fica assim, uai, você sabe a história da cidade submersa porque você tava lá? Como assim? Isso faz mais de 8.000 anos. E ela falou, sim, eu tenho mais de 8.000 anos. Então ele começa a perceber que ali há algo diferente, né? Que é naturalizado pelos habitantes, mas há algo diferente. E Milo tá em êxtase, tá feliz da vida por estar ali realizando seu sonho, conhecendo aquela cultura. Kida vendo que ele tem essa predisposição a gostar do seu povo, né, a estar ali por prazer, ela se abre para ele e fala que a sua população está morrendo, mas é de uma forma diferente do que a gente imagina, não é morrendo de fome nem nada. A cultura deles está acabando, porque eles não sabem mais ler e pede ajuda de Milo. Olha só que legal, gente! Esse mundo se abriu para mim de uma forma maravilhosa. Eu não lembrava que o problema que o povo de Atlântida estava passando era esse, que a falta da leitura estava fazendo com que a população morresse. Isso é tão maravilhoso, tão profundo e verdadeiro, né? Porque o que está escrito, ele permanece. E ela conta para ele que é um mural que está no fundo do mar, que tem vários escritos e que ela tem certeza que ali está a história do seu povo e que ela queria descobrir o que está ali para entender o que aconteceu com a sua mãe, entender o que aconteceu com o seu povo. E Milo decide ajudá-la. Ele é um linguista, ele sabe desvendar o código deles, né? Então eles vão lá, se preparam para mergulhar. E esse momento, gente, é puro constrangimento, porque tem uma tensão sexual entre eles dois muito esquisita. Na minha opinião, desnecessária, né? Porque a Kida fica ali seminua, porque ela vai mergulhar, o Milo fica sem jeito, mas enfim, aquele momento ali que a gente passa aqueles segundos assim, sabe? Quando você não fica nem respirar, é esse momento. Passou, vamos seguir. Eles mergulham e ele consegue ler o que está escrito ali. Milo então entende que o que está ali é a história de Atlântida. E Kida fica muito angustiada, querendo que ele leia e interprete para ela, porque ela quer entender o que aconteceu com a sua mãe. Então Milo descobre que aquele cristal da Kida que ela leva para todo lugar faz parte do coração de Atlântida. Ele é a fonte de energia. É esse cristal que mantém Atlântida viva. E é por isso, inclusive, que os seus moradores vivem tantos anos. Porque não é normal viver séculos e séculos, mas como eles são protegidos por essa força sobrenatural, eles conseguem. Só que aquele cristal é só uma parte do coração de Atlântida. Ele não sabe onde está a outra parte, porque ele, lendo o diário do pastor, ele percebe que parece faltar uma folha ali. Então ele pensa, cara, é essa folha que tá faltando, que mostra onde está o coração de Atlântida. Então eles vão lá e voltam, né, nadando para Atlântida. Chegando lá, o que acontece? Uma emboscada está armada. A equipe está toda armada e preparada para a dominação. O general revela a página que está faltando, que ele mesmo arrancou para esconder de Milo e escondeu de Milo também, que aquela equipe de exploração era, na verdade, uma equipe de mercenários que estavam atrás dessa fonte de energia também para levá-la e vender para quem pagar mais. Só que essa fonte de energia é o que mantém toda uma população viva. E o general, ali ó, nada aconteceu. E o general, vendo que vai ter uma resistência por parte de Milo, já parte para a agressão. E a equipe parece titubear. Afinal, eles são mercenários, tudo bem, mas eles pensaram que chegariam ali
só teriam escombros, coisas assim. Ninguém pensou que teriam pessoas. Então Milo, sob ameaça de atacarem Kida, leva a expedição até o líder de Atlântida, porque no livro fala que está sobre os olhos, o coração de Atlântida está sobre os olhos do líder. Mas ninguém entende, ninguém sabe o que acontece. Mas o general, que infelizmente é um homem inteligente também, ele consegue interpretar e percebe que o lago que está à frente do líder tem os símbolos de Atlântidas e ele percebe que é lá embaixo. Então ele vai até lá embaixo com a tenente, com o Milo e com Kida, e ali há uma caverna. E lá de fato está o coração de Atlântida, protegido por estátuas de pedra dos antepassados. E neste momento, algo sobrenatural acontece e parece que as respostas vão começar a chegar. Kida é levada até esse coração. Ela começa a levitar e ela entra nesse coração. Ela começa a fazer parte dele. Ela cria, né, a sua cor muda e ela começa a fazer parte desse coração. Então ela desce e o general captura ela, coloca ela numa câmara e decide ir embora, porque afinal ela agora virou esse cristal de energia. Milo, é claro, vai ficar para trás, junto com a população que vai ser dizimada, então ele decide jogar tudo na cara de todo mundo, falar: vocês não queriam realizar o seu sonho? Realizar o sonho do seu pai, da sua mãe, da sua família? A preço de que vocês vão conseguir fazer isso? E mexendo na consciência do pessoal, a equipe decide ficar com o Milo e ver que, nossa, passar todos os limites, dizimar uma população por causa de dinheiro. Mas o general e a tenente decidem, não, vamos seguir. Então, quando Kida se afasta de Atlântida, começa a se afastar de Atlântida, o cristal de todos da população se apaga, querendo dizer que o fim está próximo. Agora o coração de Atlântida não está ali e a ruína se aproxima. E o general, né, porque bobo não é, infelizmente, não temos nenhum vilão burro, ele explode a ponte que liga ali para a saída de Atlântida. Enquanto isso, o líder de Atlântida, que havia sido espancado pelo general, está à beira da morte, morrendo por hemorragia. Então ele decide contar toda a verdade da história de Atlântida para Milo. E é aí que a gente passa a maior raiva desse filme. Ele acaba respondendo todas as perguntas que a gente tem durante a história. Ele diz que o coração escolhe um hospedeiro de sangue real para se proteger e proteger o povo em tempos de crise. Quando Atlantis foi invadida pelo mar, lá no início da história, a mãe de Kida foi a escolhida. E agora que Atlantis estava sofrendo essa ameaça pelos exploradores, a Kida foi escolhida. Agora me diz, gente, por que esse homem não contou para a filha dele o que aconteceu? Porque vocês têm noção de que se ele tivesse contado, ela não teria essa angústia de tentar entender o que aconteceu com a sua mãe. E ela não seria receptiva a esses exploradores, não se abriria para eles, não contaria tudo para eles, não receberia eles. Mais uma vez, a Disney criando pais que não têm a menor capacidade de dialogar com os seus filhos. Gente, a culpa é toda dele. O cristal se alimenta de todas as emoções coletivas dos ancestrais daquele povo. Em troca, ele dá poder, longevidade e proteção. E quando o cristal cresceu, ele acabou criando consciência própria. E o líder admite a sua arrogância. Ele, conhecendo esse poder, achando que conhecia esse poder do cristal, ele tentou subjugar o poder do cristal e, pela violência, dominar mais e mais. Mas o cristal era superior a essa vontade, era muito poderoso para ser controlado e superou o líder, dominando tudo e fazendo com que Atlântida fosse destruída lá no início. Então o filme meio que explica pra gente por que a Atlântida foi submergida. E foi por isso que o líder acabou escondendo o cristal das pessoas, para evitar com que as pessoas tivessem essa tentação ao poder, assim como ele teve. E também tentando evitar que a sua filha sucumbisse, né? Que não adiantou de nada. Parabéns! Mais uma vez, a falta de uma conversa franca e simples acaba tendo consequências astronômicas. Não satisfeita com isso, a história traz mais um drama para trazer aquela ideia de correr contra o tempo. Milo descobre que se Kida ficar muito tempo fazendo parte daquele coração, ela vai ser absorvida por ele e ela vai sumir, assim como a sua mãe.
Com certeza, um cartógrafo e linguista não pensava que viveria uma aventura tão específica como essa, né? Então o líder morre e, sinceramente, foi tarde. Milo chega no fundo do poço. Ele percebe que todas as decisões dele levaram até ali, levaram todas as pessoas até aquele momento. Porque se não fosse por ele, a Atlântida não seria descoberta e agora não estaria sofrendo essa ameaça de extinção. Mas uma pessoa da equipe, que é o médico Switch, fala com ele uma frase, aquelas frases que todo mundo meio que conhece, mas que em determinado momento elas fazem muito sentido. Ele fala, né? O lado bom de você estar no fundo do poço é que agora a saída é só por cima. E ele fala que quem falou essa frase para ele foi o avô de Milo, o Sr. Thatcher, que era um homem muito honrado, que tinha um sonho, que participou de explorações com essa equipe e que ensinou muito para eles. Então Milo vem com aquela força, né, de mais uma vez não só fazer porque era o certo a ser feito, mas porque ele tinha um legado da sua família para honrar essa população. Ele então descobre uma forma de eles saírem dali com equipamentos muito antigos, que tinha instruções, mas que as pessoas não sabiam ler, então não usavam. Então ele consegue sair dali voando e alcança o general. Começa um ataque contra o general. E esse momento é pura ação, tá? Missão Impossível chora aqui, tá? Milo tem os planos, umas táticas, consegue atacar, consegue quase libertar a Kida, mas o general é muito louco. Ele tá num dirigível e quando ele é atacado, ele sabe que vai morrer. Ele, inclusive, descarta a tenente primeiro, que, na minha opinião, foi uma cena muito boa, porque é muito bom ver os vilões se atacando. Então, ele descarta a tenente, mas ela, antes de falecer, atira lá no dirigível e consegue meio que desestabilizar tudo. E o general não tem mais saída. Mas vendo que vai morrer, o general, ele fica com uma cara de louco, sabe? E a cena tem muito fogo em volta, ele tá descabelado. E me lembrou duas cenas muito famosas da Disney, que parece muito com esse momento aqui. De dois vilões também, que estavam num momento de loucura e acabaram fazendo muita besteira. Um é o Gaston, quando ele tá atacando a fera, e ele acaba se autodestruindo, né? Ele acaba caindo no abismo. Essa cena, assim, ele fica com uma cara de muito louco antes de morrer. E o Clayton. O Clayton, né, é uma cena extremamente assustadora, quando ele começa a cortar os cipós, assim, pra atacar o Tarzan. O Tarzan ainda tenta impedir que ele faça isso, mas ele tá realmente louco. E ele acaba cortando errado lá e acaba se enforcando. Esses dois momentos dialogam muito com esse final aqui do general, do comandante, né? E eu vi muita semelhança. Inclusive, o comandante é um personagem muito bom, tá? É um vilão muito bom. Só que, infelizmente, ele tá numa animação que não fez sucesso. Porque se essa animação recebesse o que ela merece, esse comandante ia estar no hall de maiores vilões de muita gente, tá? Porque o cara engana a gente, a princípio de conversa, depois se mostra um completo doido que não tem limite nenhum e consegue abandonar a sua equipe que trabalhou com ele durante anos, sabe? Que tinha um vínculo ali com ele. Matou a sua tenente, que era o seu braço direito, a pessoa de confiança dele. Um cara completamente louco. Só que Milo pega um pedaço de vidro ali quebrado da câmara onde está a Kida e acaba cortando o general para tentar escapar. Só que como esse pedaço de vidro ele tá enfeitiçado, ele acaba cristalizando todo o general e ele acaba explodindo e esse é o final sutil desse vilão. Gente, esse é o momento, adrenalina, assim, sem fim. Aí com a explosão desse dirigível, eles acabam acordando um vulcão que estava adormecido. Então o negócio vai entrar em erupção. Aí Milo vai lá, tenta amarrar uma corrente do seu transporte na câmara da Kida, aí o negócio quebra, quase que a lava pega ela, ele vai lá, sobe de novo, amarra de novo e vai. Pura emoção, pura emoção. Eles chegam à Atlântida e ele
consegue tirar, abrir a câmara, né? Tirar a Kida de lá, mas ela já tá bem incorporada mesmo naquele coração. E a lava tá chegando. Então parece que a Atlântida agora vai ser destruída de fato pela lava. Final trágico, terrível, né? Ninguém nem vai saber que ela existia de fato e ela já vai ser eliminada de verdade. Então o cristal, que é o coração de Atlântida, mais uma vez salva a Atlântida. Ela cobre a Atlântida com aquela redoma de poder. E a mesma coisa que aconteceu lá no início acontece no final, só que no início é de água, né? A cidade vai ser tomada por água, mas aí vem essa redoma de poder e salva a parte da população. Agora é a lava que está invadindo. Então a redoma se abre de novo, uns gigantes são despertados e eles vão lá, abrem essa redoma e a lava passa por ela. E confesso que essa hora é bem assim angustiante, porque lava, né, gente, não é água, então me dá uma agonia maior. Aí salva a população, petrifica, depois a redoma meio que explode essas pedras que ficaram. Depois disso, o cristal liberta Kida e também liberta Atlântida. E aquelas partes de Atlântida que estavam submersas, que contavam a sua história, que tinha muito das riquezas de Atlântida, ela volta à superfície. Agora a Atlântida não só existe, mas não mais sobrevive. Agora ela vive com prosperidade. E com tudo resolvido, os exploradores então decidem ir embora e os Atlantes, né, que é o povo de Atlântida, dão muitos e muitos ouros para eles como agradecimento. Então, no final das contas, eles conseguiram realizar os seus sonhos, né? Eles ganharam muito tesouro e eles vão conseguir construir o que eles queriam construir. Mas Milo fica em Atlântida. Ele conversa com os exploradores. Afinal de contas, o sonho dele sempre foi estar ali. E agora ele descobre, né, que a Atlântida precisa de alguém que saiba ler, que seja especialista em linguagem para ensinar a eles e para manter a cidade viva, existindo e próspera. Então eles se despedem, voltam lá para o Sr. Whitmore, contam para ele tudo o que aconteceu. Ele fica feliz com o que aconteceu, então é aí que a gente descobre que ele não era malvado, né? Que aquele dedinho cruzado parece que ele meio que sabia tudo o que ia acontecer, mas ele não sabia. Ele fica feliz com o que descobre e ele finalmente alcançou a paz, porque ele cumpriu a sua parte do acordo. E como um presente de agradecimento, Milo envia para ele um cristal, um pedaço de cristal de Atlântida. Bem, o que falar dessa animação? Amigos que fizemos pelo caminho, né? Mas muito bem feito. Com plots inesperados, como eu disse, uma animação muito bonita e marcante, muita aventura e a Disney pegando escritos clássicos e transformando com a sua fantasia. Bem Disney, mas como eu já disse anteriormente, bem diferente, mas muito, muito, muito bom. Você lembrava de Atlantis? Ela também é uma animação que você guardou no seu coração, que você no final das contas sabe que ela é injustiçada. Ela nunca tá no top 10 de ninguém, né? No top 5 de ninguém. Mas ela é uma querida, né? Todo mundo gosta dela, todos que assistem admitem a sua qualidade. E eu trouxe aqui como uma forma de honrar uma animação tão bonita, que marcou tanto. O meu esposo tem essa animação como uma das suas preferidas. O meu sogro, quando meu esposo era pequeno, ele assistia muito essa animação. Então é uma coisa que a minha família meio que tem uma ligação forte, né, com essa animação. Então eu decidi trazer aqui pra vocês, pra gente relembrar esse clássico. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, o vídeo está acabando, então este é o momento. Isso é uma forma muito linda de você apoiar o meu canal, de me ajudar a continuar aqui trazendo conteúdo pra vocês e de forma gratuita. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, coloca aqui nos comentários qual é a próxima animação que vocês querem que eu traga pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!